Fantástico seguido metia uns troços. O Ratinho adorava meter umas dessas. O Ratinho, uma vez um Ratinho, eu me caguei, eu tremia de medo. O Ratinho Assim, tinha cara, no Ratinho? O Ratinho, meu. O episódio do Freecast! Episódio novo do Freecast toda terça-feira ao meio-dia no teu Spotify. Oh my God. Hoje é dia de falar de conspiração. Na terra da fanfic é o lugar certo, né? Aqui é o New Show e a história ou é legal ou é verdadeira. Fala patrão, fala galáctico, aqui é @Doug. E se o homem realmente não foi à lua, deixa que o Freecast pode te levar às estrelas. Olha aí, hein? Fala galera, eu sou o Melo e o meu horóscopo do dia diz que eu deveria tomar as iniciativas que achar pertinentes, mas fazer isso sem apego aos resultados, apenas porque acho necessário. Seja nosso stalker no @InstaFreecast e nos venda bitcoins lá pelo e-mail do Freecast @gmail.com. Contamos com você. Uhul. Pois bem, meus nobres templários da Ordem de Bilu, eu quero que vocês se libertem e me falem de uma conspiração que vocês acreditam real, oficial. E não vale falar do Campeonato Brasileiro de 2005 que o Inter supostamente teria sido roubado. Supostamente. Foi confirmado, né? Tá aí a conspiração que vocês acreditam, por isso que eu sabia. Olha, Melo. O Tinga tava num grande esquema pra se jogar na área lá. O Tinga tava. O que vocês acreditam aí dessa loucurada toda? Eu acredito no Hitler na Argentina. Esse é um bom, esse aí é legal. Esse aí eu não consigo não ter um pouco de... Eu não consigo deixar de acreditar nisso aí. Eu acho que pode ser. Teu vô viu, né? Não sei, talvez. Mas é que... Toda a tua família usa o mesmo bigode dele, né? Meu tio Adolfo só falava na mão. Meu tio Adolfo. Ai, cara, não, eu acho que é difícil de comprovar, né? Que não rolou, porque não tem prova do corpo lá. Mas aí que tá. Só que aí que tá. Todas as conspirações vão ir nessa assim, ó. É difícil provar que não. Não, peraí. É esse que é o problema, A Terra né? plana não dá, né? Convenhamos, né? Eu acho que até para as teorias da conspiração a Terra plana é um meme, né? Convenhamos. Não, mas a Terra plana, ela meio que ela tem um tom de pôr o ser humano como algo importante no universo. É uma parada um pouquinho mais complexa, né? Tem mais coisas que simplesmente dizer a Terra tem este formato, a Terra é assim. Tem toda uma parada ali, né? Mano, eu vou ter que... A pessoa é capaz de dizer que a Terra é plana do espaço olhando a Terra redonda, entendeu? É outra parada, né? Assim, tem toda uma questão... Eu vou ter que citar uma citação que eu fiz já aqui. Galileu já provou que isso aí que a gente não é o centro do universo. Não tem o que... Não, mas a cara, pro que a pessoa quer acreditar da magia ali, bicho, não interessa Galileu, entendeu? O Galileu é só mais um. Galileu é a opinião do Galileu. Mas isso é sua opinião. Em 2021 tem gente que acredita em fada, né, cara? O que eu vou te falar? Fada é brabo. Fada é brabo. Fada é brabo. É a Arnica, né? Eu não tenho ideia, cara. Eu nem parei pra pesquisar sobre isso, que eu pensei, não pode ser verdade. Vai ser um link da Wiki, vai ter um link lá da Wikipédia lá, dizendo, editado por alguém lá. Não vai ter uma fonte nem nada do gênero. Não é possível que alguém em 2021 acredite em fadas. Então, mas essa aí do Hitler, por exemplo, o Joseph Mengele lá, o médico, ele morreu aqui, foi no Brasil que ele veio e morreu, né? Não, mas tem uma galera que meio que os militares israelenses cataram aqui, o pessoal da Argentina recolheu as pessoas aqui e levou pra lá, né, pra Israel. Não, tipo, a Argentina teve uma certa participação lá, bastante clara, assim, que foi a conversão da mascada, né? Os caras mandavam os francos alemães pra cá, acho que era franco as moedas na época, e daí eles convertiam em dólar, porque tinham os embargos financeiros, né? E até teve provas disso recentemente. Não, o franco não era o Marco? Marco, acho que era o Marco. Forte abraço aí. Não revela o meme, cara.
Mas, tem outro ponto aí dessa questão do Hitler na Argentina. Eu acho que foi em 2020 ou 2019 que descobriram o negócio lá fizeram o DNA do crânio dele lá, que tinha. Mas não tem corpo, caralho. Ah, tá. Não, é que tá. Tinha um pedaço de crânio lá que eles achavam que o governo soviético dizia que tinha recolhido dos restos mortais de Hitler. Só que daí fizeram um exame de DNA e era de uma mulher de aproximadamente 40 anos. Não tinha nada a ver com Hitler. Não era da Eva também. Não, mas é evidente que não, né? Tá, mas tem uma história também que tinha uma mulher aqui no Brasil que ela era casada com um cara que só falava alemão. Ah, mas isso aí tem várias, né, meu? É. É só de subir a serra. É só de subir a serra. Minha bisavó não falava português. Tem até uma foto, o cara é bem parecido com Hitler, mano. Só que sem o bigode já. Não, tem uma foto do cara da Argentina. Ó. Ah, não, mas se o cara tá aqui se escondendo e deixou o bigode, aí não pegaram foi porque não quiseram. Caralho. Podem falar que é cosplay de Hitler, que o cara podia ser o Charlie Chaplin. Tá ligado aquela coisa, né, o disfarce mais óbvio, as pessoas nunca pensam que é, porque é muito idiota se for, entendeu? Ah, tem isso aí, né? Ué. É tipo, por exemplo, o cara quer, por exemplo, o Bolsonaro quer sair por Brasília andando, que não quer que ninguém vá com ele quer sair sozinho. É só ele botar, tipo, uma roupa e fingir que tá imitando o Bolsonaro e sair pela cidade. Tipo, ninguém vai acreditar que é ele, né? Tipo, exatamente. Ele vai sair falando que nem ele e imitando meio caricaturesco, assim, e meio cartunesco. E é cartunesco, meio exagerado, ninguém vai acreditar, né? Mas é tipo aquela história podemos fazer um filme do assim. Charlie Chaplin, que ele participou de um curso de sósias dele mesmo e ficou em terceiro lugar. Exatamente. O que é bizarro, né? Cara, sabe um que eu vi vários documentários na época e eu achei... cara, é um daqueles assim que tipo que tu assiste mais pelo entretenimento da coisa, embora não consiga comprar, mas ele é muito interessante, que é o dos 11 de setembro. Esse é bom. Esses são legais, essas né? Teorias são boas. Claro, os navios eram hologramas. A citação. Não, aí também não. O 11 de setembro era legal. Não, porque tem toda aquela coisa, né, não, porque um terceiro prédio que caiu tinha um seguro e não era e ele era pra aguentar não sei o que e coisa e tal, e não, tinha renovado o seguro não sei quanto tempo antes. Não, tem aquele negócio dos prédios, que na verdade a implosão que ocorreu não poderia ser por causa dos aviões, porque... o avião não seria suficiente pra derrubar. Teriam sido detonadores lá no porão, um bagulho assim. É foda quando explode o porão. Né? E aí tem toda algumas explicações em função tanto da questão da queda da coisa, quanto da quem se beneficiou da coisa, né? E também com todo tipo de... Só que aí que tá, né? Depois que o tempo passou e vendo como os Estados Unidos progrediu militarmente no Oriente Médio, essa teoria ela ganha um corpo de assim, ó, não necessariamente eles explodiram, mas foi benéfico pra muita gente, né, que quis implementar determinadas políticas, então fica aquela coisa assim, a teoria é uma loucurada, mas... dependendo do ponto de vista, até Thanos estava certo, né, e caiu o questionamento. Mas depois viu que se deu bolor igual, no segundo filme viu que não funcionava, aquela ideia dele era ridícula. Será mesmo? Não, porque não é porque tu diminui pela metade as pessoas que elas não vão se pegar na porrada. Não, o ser humano é um bicho terrível, né, a gente tem o ponto de se matar. Porque há 50 anos atrás o mundo tinha muito menos gente e já se arrancavam pelos cabelos por aí. Isso é verdade. Não, mas continuando o negócio dos Estados Unidos ali, porque Pearl Harbor parece que foi isso, realmente, que né? Eles sabiam do ataque, né? Meio que deixaram comerem aquela pecinha pra ter um... O sacrifício, né? O famoso sacrifício. Não, tipo, vai acontecer e parece que recentemente se liberou a informação de que teria como ter se evitado aquilo ali se quisesse, talvez. Sim. E que isso pode ter sido usado como uma manobra justamente pra entrar no conflito. Vou duvidar disso? Não vou, né? Estratégia de guerra, tempos de guerra, né? Só que aquela coisa, né? É uma história legal, né? De tu acreditar que assim, eles fizeram isso aqui por baixo dos panos, não sei o quê. Só que daí quanto mais interessante fica, tu começa a duvidar, né? De que possa ser... possa ter um pingo na realidade. A realidade tende a ser decepcionante. Exatamente. A realidade ninguém consegue segurar um segredo tão bem assim, né? Consegue, é só matar a pessoa. Mas envolve muita gente. Exatamente. Os caras, como é que o Vaguinha consegue saber a escalação dos times?
que são tipo umas 20 pessoas envolvidas, contando os jogadores e comissão técnica envolvidas na escalação, e o Vaguinha fica sabendo. Às vezes os jogadores que estão escalados não sabem qual é o time que vai sair, e o Vaguinha sabe. Agora tu imagina mobilizar um exército Pra ocultar um disco voador. pra ocultar um disco voador. Bah, chegou aqui na base de Canoas Caiu uma panela aqui. Caiu uma panela do tamanho do Beira-Rio aqui aqui em Erechim. Ah, cara, é que assim, dentro do exército, assim, falando... Tudo bem, o Vaguinha, ele é de outro nível, né? Outro naipe. Não, é que mas assim, ele conseguiria, não tem área 51 pra É ele. que falando exclusivamente, assim, dessa parte militar, os militares, eles são orientados, assim, de uma forma... Tipo, no próprio Brasil já é assim. Então imagina nesses lugares que o exército pode ser levado a sério, de fato. A gente era orientado desde o primeiro dia, assim, tipo, onde eu fiz o período básico, a base era na frente de uma base da Marinha. E no treinamento, pra quando a gente fosse ficar de guarda na rua, o tenente falava pra gente assim, ó, se te perguntarem algo, tu não sabe. Se te perguntarem onde é que é a Marinha, tu não sabe. Se te perguntarem que oração, tu não sabe. Tipo, eles fazem um treinamento ali, tipo... Lavagem cerebral? Mas não digo lavagem cerebral, assim, na prática. Criar um padrão de comportamento, Isso, assim. Né? Exatamente, pro cara não agir daquela forma, entendeu? E como é treino e repetição das informações e tudo mais, eu realmente, assim, eu acho que o cara que ele segue carreira militar, ele tem um padrão de comportamento, assim, que não vaza, tá ligado? É tipo o jornalista que sabe o negócio através de uma fonte, ele não revela a fonte. Só que aquela coisa é a pirâmide. Esses caras que já estão nesse comportamento, eles estão mais lá pra... assim, a pirâmide representa este programa, né? Por exemplo, na pirâmide, os caras que realmente vão calar a boca, que não vão dar um pio, eles já estão há mais tempo na organização. Claro. E quanto maior é o segredo, maior é a... E depende de quanto mais tu acredita também, né? Mas olha só, e quando tem um super major fodão que se aposenta e vai lá e fala uns troços, e acabam chamando ele de louco, não fica com plena faculdade. Tá. Mas aí se não é esses caras, não tem nenhum documentário na Amazon daí. Pois né? é. Exato, exatamente. Será que eles estão falando a verdade? Aí que tá. Tem cara que, se tu for pesquisar, nunca existiu de fato, entendeu? É que nem aquele documentário, entre aspas, documentário, né? Do Sereias Existem. Tu olha aquele vídeo, tu sai acreditando que tem sereia lá em Israel, lá, entendeu? Mas aí tu vai pesquisar o nome das pessoas ali na internet, não existe uma daquelas pessoas. Não, mas a questão do não existe, eu achei que até que tu ia ir pro negócio assim, se tu vai perguntar o nome do cara, se ele já trabalhou, e às vezes vão negar que ele trabalhou pra tipo aquela... o Bob Lazar. Já viu esse documentário? Não. Eu vi Aí que tá, isso aí. o cara fala um troço que os OVNIs voariam de barriga. E daí, esses tempos, vazou aquele vídeo do Pentágono, os bagulhos realmente voavam de barriga. Como assim de barriga? Tipo, tá ligado o OVNI, forma do desenho? Uhum. É como se ele voasse de cabeça pra baixo, com a parte de baixo indo pra frente. Ah, tipo, na vertical, assim? Não, tipo, a parte, tá ligado, em pé, Tá, tem o domo, tem o prato o- e tem o domo em cima. Tá. Daí, embaixo, onde abduziria os bichos, é ali que ele vira de lado e anda pra frente daquele jeito. E daí esse cara falou que ele trabalhou na área 51 e tipo, que era formado não sei aonde e sumiram com tudo dele. Pois é. E aí? É que é complicado também, né? Porque acontece o seguinte, esse tipo desses caras, sim, eles vão... Eles teriam que ter mais informação, sabe? Tipo, tu trabalhou, tu ficou o dia inteiro lá, ele só dá... Ele não dá os princípios de como é que funcionam as coisas, não dá é tudo um grande mistério, assim, sabe? E o cara se desinterna das coisas, não consegue trazer nada assim que realmente... Que muitas vezes muda a versão, sabe? Com o passar dos anos. Muda, exatamente. E daí do nada, daí algumas coisas tu consegue ligar que, isso aqui tem consistência, só que aí no outro ponto ele tá falando umas loucuras, né? Que tu vê assim, não, isso aqui não tem nada a ver. E aí tu começa a te focar só no que e daí cada um vê alguma parte que tem a ver e tu dá certo crédito, só que na real tu sabe que tá tudo muito fora, entendeu? Que ele realmente trabalhou em base de coisa, de fazer engenharia reversa e em determinado... Só que tu partir disso pra acreditar que foi de captura de nave alienígena, nossa, é um passo do tamanho... Afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. E aí o cara não traz nada sabe? Daí tu fica pensando assim, ó, imagina que tu está no ano de 1400, aí tu encontrou um viajante do tempo com um iPhone. E aí tu ficou Não, vamos nessa viagem. Vamos nessa viagem. Vem comigo. Aí nós estamos 3 aqui num boteco em 1400 e aí... Uma taverna. Aí ficou na minha casa escondido um viajante
viajante do tempo durante uma semana, que ele precisou se esconder e ele vazou. E eu vou contar pra ti do iPhone, eu vou contar pra ti que ele trouxe um iPhone e tava com bateria ainda um pouco, ele me mostrou como é que funciona, como é que ele ouvia várias músicas e tal. Tá, beleza, eu vi tudo isso. Eu vi esse mundo do futuro que o cara me contou, me mostrou e eu descrevi 2021 pra vocês. Joia. Como vocês poderiam se convencer de que eu tô falando a verdade? Sabe? Pois é, tipo, o que eu poderia fazer? Porque o iPhone tá 600 anos de distância, então, tipo, eu não tenho nenhuma tecnologia parecida pra mostrar. Então, assim, fica tudo muito... por exemplo, ele teria que ter como sozinho mostrar alguma... Por exemplo, esse cara do futuro deveria ter dito pra ele, conseguiria talvez descobrir com esse cara do futuro alguma coisa, algum tipo de... algum meio tecnológico. Alguma peça-chave pra obter aquilo. Não precisaria nem obter aquilo, mas algum desenvolvimento técnico, sei lá, do século XX. Não, tudo bem. Entende? Algum tipo... Tem um outro lado aí. Por exemplo, ele conseguir fazer o computador lá do Tesla. Sabe? Tem um outro lado aí. Porque, tipo, tu tá falando em 1400. Em 1400 era muito fácil de fazer as pessoas acreditarem em algo, tá ligado? Ainda mais algo mágico. Tô dizendo de enganar. Eu tô dizendo assim, ó, digamos que realmente veio um viajante do tempo de 2021 pra 1400 e eu realmente vi ele, tive com ele, como é que tu vai acreditar em mim, mesmo se eu estivesse falando a verdade? Mas acreditaram em Jesus, supostamente. Tá, bicho, eu tô falando... É muito mais antigo. Me ajuda, caralho. Me ajuda. Mas é que, considerando o pessoal dessa época, seria muito mais fácil. Tipo, não tem como tu acreditar em mim. Tipo, não tem como tu acreditar em mim. Essa que é a questão, entendeu? Reles camponês vai lá te falar isso, meu. Não, cara, é que nessa época, se as pessoas acreditavam em bruxaria, tudo que era diferente era bruxaria. Eles iam falar que tu era um bruxo, que tu era um mago, um feiticeiro, então, e iam querer te jogar na fogueira. Vai pra 1900, então. Ainda assim podiam te querer jogar na fogueira. Pois é. Mas... Uma tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Não é. Quer dizer, pera. Indistinguível é que não tem diferença, é isso? Tu não consegue diferenciar. Tá, ok, então eu concordo. Tipo, por exemplo, o século ali do telégrafo. No início de 1900 tinha telégrafo. Daí, digamos que Não, seria uma coisa mais simples. Por exemplo, digamos que chega em no ano de 2000, né? E alguém vem com um celular que faz chamada de vídeo direto. Já é complicado, entendeu? Já parece mais pelo ritmo das coisas, pela velocidade. Mas eu tô dizendo de uma distância tão absurda quanto é um disco voador pra nós, claro, entendeu? Não, eu entendo. Que ele não sabe ele não sabe dizer como gravita, né? Porque eu tendo a descrição de um telégrafo e eu tendo um iPhone, eu consigo um pouquinho mais... Tu acaba chegando lá. Eu tendo o carro, eu consigo explicar outras coisas. Eu tendo o avião, eu consigo explicar outras coisas. Tá, mas aí eu vou te fazer um questionamento. Mas agora, o disco voador é uma coisa assim, ó, porque todo mundo fala assim, ele fala em antigravidade. Que bosta é essa? Elemento 115. Tá, não, mas e se eu fazer uma pergunta? Existe realmente, né? Foi sintetizado e em muitos relatos ele é citado, esse elemento. É nióbio. O nome dele oficial é o Moscóvio. Mas e se, na realidade, a gente começou a pensar em avião, por exemplo, por causa disso? Digamos que Santos Drummond tenha conhecido um viajante. Drummond. Grande fera, meu. Bom, digamos que possa ter acontecido de um alienígena. Não é Santos Dumont? Dumont. Não, também não é Dumont, né? Tá, peraí, como é que é o nome do cara? É Santos? Santos Dumont de Andrade. Santos Dumont, tá bom, então. É Dumont, errei mesmo. Errei, peraí, vamos de novo. Tá valendo muita poesia. Tá, o Santos Dumont, então, ele, digamos que ele tenha avistado um OVNI, ou que tenha interagido com ou um suposto viajante no tempo, e aí a partir disso ele tentando provar para as pessoas que aquilo existia, tentou desenvolver algo que voasse no ar. Não, peraí, o Leonardo da Vinci tem desenho de helicóptero. É verdade, tem isso. Não, mas é que cara, é que as coisas são tudo coisas intuitivas, né? Tipo, não é... por exemplo, a primeira coisa que o cara vai tentar fazer para se locomover é uma ideia
de um carro, né? Eu boto umas rodas e tento fazer alguma coisa pra eu ficar em cima. Exatamente. Né? O cara vai fazer, quem sabe, um skate, mas ele vai tentar fazer uma coisa maior, ele vai acabar chegando no carro. E o avião, tu vai ver os primeiros desenhos de avião, é meio que um carro com asa. Sim. Aí depois vai... E tem aquele documentário, o Corrida Maluca, que o Dick Vigarista bota as asinhas no carro pra tentar... É um visionário, né? O pênis vigarista aí. Às 8h07, bicho. Mas é um caso que acontece muito depois que caiu o suposto OVNI lá em Roswell, começaram a falar que muitas tecnologias começaram a se desenvolver. Só que, tipo, se tu pegar o ano que isso aí caiu, eles esquecem completamente que estava no ano de guerra, e onde muita pesquisa estava sendo realizada, né? E era meio que óbvio foi que exatamente... tecnologias iam surgir. Não, o Roswell foi o quê? Foi no meio do... Foi bem no meio do século, né? Foi o que ano que foi? Peraí. 47. Ó, 47. Tipo, foi bem na época que tava, tipo, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia pegando todos os cientistas da Europa ali e começando a desenvolver coisa pra caralho, tanto é que 20 anos depois já foi o... Não, 30? Não, 20. 20 anos depois o homem já tava na Lua, né? Teve todos os satélites, não sei o quê. Aí tu vai associar isso com... É meio que furar um pouco a... É duvidar da capacidade do ser humano, né? É o que normalmente a gente faz. É que nem a pirâmide. A pirâmide é uma sacanagem. Forte abraço aí pro CSB. Tipo, imagina os cara tomando chicotada lá todo dia e pra dizer que foi alienígena depois. Não, um alienígena cruza a porra de uma galáxia, daí ele pode te entregar ou um microchip ou te ensinar a empilhar pedra. Não é? Faz todo sentido. E pensar que o que era uma punição, né, pros escravos antigamente, tem gente que hoje utiliza disso pra obter prazer. Isso é um absurdo. É ofensivo até. Tá. Os pássaros não são reais. Essa é boa. Essa aí eu fiquei curioso. É um movimento crescente nos Estados Unidos, o que é bizarro. Crescente, porque cada vez mais pessoas acreditam nisso. Nos Estados Unidos sim, crescente eu tô... Quando tu fala crescente, eu entendo que cada vez mais pessoas. Eu quero enfatizar, tá? Tá. As pessoas acham que supostamente o governo americano teria matado 16 bilhões de aves. Caralho, velho. Mas esse número é muito específico. Galetinho. Por que não 15? Não sei. Mas... Esse galetinho matava fome. Cara, supostamente teria matado... Peraí. 1 bilhão de aves não dá 2 dias do Parque Harmonia. Tipo, 2 boi já é umas 8 mil aves, eu acho. Mas enfim, continuando. O governo teria matado essas aves e substituído as aves por drones pra espionar a população. Nem a pau, não tem a quantidade de metal pra fazer. Cara... 8 bilhão de passarinho, velho. Daí eu tava olhando ali o documentário pra tentar entender melhor isso, né? Só que eu não consegui vencer os primeiros 5 minutos, porque nos primeiros 5 minutos, quais são os questionamentos? Se eu solto uma pena, ela cai devagar até o chão. Como é que uma ave, quando é abatida, cai tão rápido? Sabe? Mas que merda, velho. Aí o outro argumento. Como é que uma criatura feita de penas pode voar mais rápido que uma bola de beisebol? Mas o que tem a ver? O cara falou, não, que sem ter nada mecânico, uma ave não poderia alcançar essa velocidade. Só que ele compara... Mas a bola de beisebol também não. Só que ele compara com... Exatamente. Só que ele compara... A bola, ela não se mexe. Ele compara com aquele, acho que é falcão ou gavião. Tem um... Falcão. Eu acho que é o falcão. Campeão. Queda livre. Ele atinge, sei lá, não sei quantos quilômetros lá por hora lá. Eu acho que ele chega, talvez, eu posso estar errado, né, mas talvez ele atinja a velocidade lá da barreira do som, alguma coisa assim, não? Tá louco? Não, nem a pau, tá louco. Não. É que eu sei que é muito rápido, eu só não sei qual é a velocidade. Deixa eu pegar aqui a informação, peraí. Aqui, ó, 190 km por hora, bútil de cauda vermelha, tem um que anda... Ó, vamos ver aqui, ó, qual é o pássaro mais rápido do mundo? 390 km por hora. Opa, então a gente pode estar com uma... É uma Ferrari, no caso a Fórmula 1. Tá, a velocidade da barreira do som é 1.224 km por hora. É por isso que eu sou de humanas. Tem alguma diferença aí no passarinho. É por isso que eu sou de humanas, né? Mas tem um passarinho mecânico que atinge isso, né? Que são os jatos. Ou eu tô errado também? Depende de qual jato. Não tem um M5 lá, o jato? Não, sim. Os caças, sim. Tá, então. Fazem... Vocês lembram um dia no colégio que... A gente andou de caça?
Não, que uma vez um jato desses aí deu um Sonic Boom e, tipo, todo mundo ouviu. No outro dia, todo mundo tava falando dessa merda. Ah, não lembro disso. Vocês não têm lembrança disso? Eu Que, tipo, lembro foi um muito barulho muito escroto. Não, tem uns barulhos bizarros, assim, desses cross. Não, esses barulhos aí desses negócios são muito bizarros, se tu parar pra analisar. Tipo, teve uma vez lá na praia, em Capão, que estavam fazendo uns testes militares lá. Ah, pronto. Que era com uns tiros de tanque. Era tiro de tanque. Os caras montaram acampamento, não tinha casas lá naquela parte ainda. Daí eles atiravam nos alvos no mar lá. Muito tiro de canhão. Mas eu acho que era tanque. Era o exército do Hitler que tava indo pra Argentina. Eles estavam pegando eles ali pelo Chuí. Eu sei que eles estavam atirando com alguma coisa que eu não consegui identificar de longe, né? Porque não tinha como ficar perto disso, né? Obviamente. Mas tinha todo um aparato militar lá e os caras dando uns tiros que era muito forte. Poderia ser do tiro de tanque, poderia ser tiro com alguma arma. Forte. Ou Mas era eles um estão tiro- derrubando OVNI. Poderia ser. Mas eu lembro que foi uma experiência engraçada, assim, porque cada tiro daqueles tremia a casa, né? Porque a casa era de madeira, então tremia tudo lá. Daí eles estavam uns pulos até. Não era o Planeta Atlântida, isso? E tu te confundiu? Não. Show do Charlie Brown. Às vezes é o Chorão passando o som lá e tu tava achando que era Não. o tiroteio. Eu posso dar mais detalhes dessa história. Isso que a galera do exército não fala nada, né? Off-top. Não, eu não tava no exército naquela época. Aquilo é uma experiência de quando eu tinha uns 12, 13 anos, que tava na casa da praia. Eu, o Teta e o Guininha. Nós estávamos jogando Turok 2 e num desses tiros tremeu a casa e foi numa hora que um dos bichos apareceu, que era um jogo que dava uns cagaços, e os três se atiraram no chão com o cagaço que levaram. Ah lá, o escudo de virgindade. Cara, se tu não levasse os cagaços com Turok 2, parabéns. Machão. Que jogo que é esse? Turok 2. Ah, do 64. 4. Bicho, eu nunca ouvi. 64? É do 64. É de um dinossauro, né? Não é de um dinossauro, é que assim, o Turok é um jogo meio bizarro, porque o Turok 1 tem a ver com os dinossauros, assim, eu não sei se É tipo um Dino Crisis. é na antiguidade e tal, mais ou menos isso. Oh my god. Opa, acertei. E aí no segundo já é contra uns dinossauros alienígenas, bagulho assim. Bah, um T-Rex com uma metralhadora na mão, já vi tudo já. Basicamente isso. Eram uns lagartos. E depois tinha uns lagartos com Ó, os que atiravam uns laserzinhos, assim. O jogo era bom, tá ligado? De jogar. Só que, porque o gráfico era foder pra caralho e tudo. Só que, cara, era foda porque dava uns cagaços, assim. Tipo, por exemplo, a primeira parte do jogo, quando tu começa a campanha, tem tipo um piscinão, assim. Tipo, nada mais, tá ligado? Não tem um portão, não tem nada. É só, tipo, como se fosse umas docas, assim, e essa parte aí que tem água, e nada mais. Aí, depois de muitas tentativas e erros, consegui chegar num ponto que eu atirei sem querer num negócio e explodiu um barril. Aí tinha uma passagem. Então era um jogo que era de pensar pra cacete, assim, tá ligado? E daí tu tá indo, tá tudo escuro, do nada aparece um lagarto na tela te perseguindo, entendeu? Então, é óbvio que vai levar uns cagacinhos. Não é tão óbvio assim. Não Mas, é. hein, vocês têm a lembrança do dia 6 de 6 de 2006? Não. Ah, isso aí foi Isso aí foi um trend na época. Cara, teve muito filme na época de coisa. E isso aí ficou de papo como Dia do Fim do Mundo e coisa e tal. Mas é igual 2012, então. Exato, é o que eu ia falar. Só que isso aí virou um requentado para o ano que realmente estava todo mundo falando, que era o tal do 2012 e aquele filme ruim, que fala do negócio dos maias, né? De que tinha previsão. Qual, o 2012? De que, o fim do mundo ia ser em 2012 e coisa e tal. E aí eu lembro que eu tinha esse filme, aquele que a caixinha é um saquinho, sabe? E daí atrás dizia assim, ó, eles nos avisaram. Só que uma coisa assim, ó. Peraí, só que uma coisa assim, ó. O 2012 era só que bom. uma coisa assim, ó. Bom era o dia depois de amanhã que era bom, meu. Só que uma coisa assim, ó. Tipo, se o fim do mundo é em 2012 e eles nos avisaram, que merda que dava pra fazer? Porque segundo aquele filme, não tem o que fazer. Tipo, o chão abriu no meio, real. Então, tu pode rezar. Eles nos avisaram, mas esqueceram de se avisar, né? Não, exatamente. A gente é o verdadeiro. Os maias foram os primeiros coaches, né? Porque, tipo, eles dão uma dica pro outro e a vida deles é uma merda. É tipo vidente, né, cara? Se tu chega no vidente e ele não sabe o teu nome, já tá errado, né? Tu bate na porta, ele pergunta quem é, eu vou embora. Exatamente. Não, a melhor coisa pra saber é pegar e ligar pra esse número e o cara perguntar, né? Vai.
Manda aí uma que tu acha trilha. Eu acho legal. Eu gosto de todas de alienígena, mas como a gente já falou, as sociedades secretas, eu sou tentado a olhar assim, porque não é possível, sabe? Não é possível que as pessoas acreditem. Illuminati. É que tem muita empulhada, né, meu? Tem muita empulhada. Clube Bilderberg. Não conhece? O clube dos mais ricos do mundo, das famílias mais poderosas. Como é que é o nome daquela família mais poderosa que tem? Rockefeller? Isso, tem até as famílias assim e tal. É um troço bem interessante. Mas isso assim. aí é real, só acontece o seguinte, cara, tem umas coisas que, tipo, se tu for parar pra... É que não é secreto, né, cara? Tipo, é óbvio que tem uma elite no mundo, digamos assim, que convive. Não, mas é que Não, mas aí é justamente o contrário. Cara, a machonaria. É uma machonaria. Não, essa aí não é secreto. Os caras fazem evento num salão pra mil integrantes. Não, é que aí tá justamente o contrário. Quem faz reunião de condomínio é a chinelagem, não é os caras mais poderosos do mundo. Por exemplo, tu acha que os top 10 dos ricos, eles não se conversam. Isso é real, entendeu? Os caras acham que, tipo... É bem possível. Porque um quer meio que engolir o outro, na real, né? Tipo, o Elon Musk não fala com o Bezos, que não fala com o Bill Gates, que não fala com o Zuckerberg. Um se acha o bonzinho e o outro é o filho da puta, só que quando tu vai ver a biografia dos caras, cada um é mais desgraçado que o outro. É querer demais, sabe? Achar que, tem uma liderança que... Não, os caras querem se matar, velho. É aí que tá. É verdade. Tipo, na real, é muito mais simples do que... Então, por isso que é complicado. Ou querem, né, que você pense assim. Pode ser, né? Daí tem isso aí também. É que nem, tipo, aí é uma boa. Porque aí é que nem a pegada do tipo dos jogadores de futebol. Que eles são tudo... Como assim? Não, que eles são tudo pagos. Todo mundo acredita que assim, o fulano do time tal é inimigo do jogador tal. Só que eles estão, tipo, daí por exemplo, antes do Grenal, tá os torcedores se combinando pra se matar no final do jogo. E os jogadores, às vezes, estão um na casa do outro jogando play. Não, tipo, aconteceu agora com o Matheus Henrique e o Fux. Meteram uma foto juntos lá na Olimpíada. Exatamente. Não, mas o Neymar e o Messi, tipo, se tu for ver, cara, esse negócio da Argentina ganhar do Brasil no Brasil seria uma coisa da crônica esportiva enlouquecer e dizer, nossa, que momento e tal. Só que daí, no fim das contas... Todo mundo cagou, tudo bem que isso tem a ver muito com o fato da Globo não estar ali e não ter o Galvão, porque o Galvão daria essa importância toda pra coisa. Sim, e faria ter toda aquela, tipo, essas coisas de, o maracanaço e coisa e tal. Ganhar da Argentina é bom. E aí saiu o Messi conversando com o Ney ali, os dois abraçadinhos, coisa e tal, rindo. Ficou até uma imagem de tipo, olha que legal, no fim das contas todos nós somos amigos, gratidão. Só que... Agora vai fazer o Odair Helm ali, abraçar o Renato ali, depois de perder o Grenal. Aí o que vira? Não, treinador bunda mole. Sim, mas é que tá, tudo vai depender da narrativa que tu quer impor a coisa, né? Mas voltando pro Sociedade Secreta ali, vocês lembram do Código da Vinci? Lembro. Foi uma boa desses aí de conspiração, né? De filme, de livro ali. É um baita filme, cara. Eu acho que são 2 ou 3 filmes, não é? Não, são 3 filmes. É um só, tem de outros livros, de outras histórias que são parecidas. É que o Dan Brown escreve histórias muito parecidas. O estilo também, né? Tem uma sequência, né? É que o mesmo personagem. Os demônios, Código da Vinci. Mas não é uma continuação necessária. Isso. É como se fosse um Sherlock Holmes, assim. Uma nova temporada. São cases nos assim. Filmes... mas nos filmes eles fazem alguma relação. Eu não sei se eles fizeram esse link. Não sei se nos livros, mas nos filmes eu sei que tem. Porque tem... Acho que é no 2, talvez. O Anjos e Demônios tem algumas referências do 1, tá ligado? Eu acho que eles são mais pra situar quem não conhece muito, tá ligado? Tem o Símbolo Perdido também. Isso, que é o do negócio do Dantes Inferno, não é? Não, o Dantes Inferno é o Inferno. Não, mas é o do livro Anjos e Demônios, que é o filme Anjos e Demônios, não é? Isso, aí tem o Código da Vinci, Inferno e o Símbolo Perdido. O Símbolo Perdido é o do... Eu li o livro. Não, era a Bíblia o Símbolo Perdido, no fim.
No filme eu não lembro. Tá, mas aproveitando isso aí, é a maior teoria conspiracionista que já houve, né? Qual? A Bíblia? Não sei. Porque o que seria conspiração? O que seria conspiração? Seria tipo... Tá, vamos lá. Um cara... Vai lá. Um cara que supostamente vai lá e multiplica peixe, multiplica pão, cura as pessoas, revive. Assim, considerando todas as provas de humanidade que nós temos no mundo e na história, é um pouco improvável que isso tenha mas isso não é uma acontecido, teoria, né? não tem essa teoria. Não, mas tem um porém sobre a ressurreição. É tipo, quem viu que ele ressuscitou foram 3 mulheres. O Douglas tá por dentro, hein? E naquela época, ouviu o relato de uma mulher, era esculacho, mas só que a sociedade levou como real. Então ficou meio que se provou que realmente... Não, a sociedade não levou como real. Aquele grupo ali levou como real. Tá, mas olha só, vamos lá. Um cara convenceu 12 caras a convencerem outras pessoas. Não, na verdade ele convenceu 11, porque um deu pra trás. Tá, beleza. Mas então, um cara convenceu 11. Inclusive tem essa aí também, né? Tem essa aí também, né? Do Judas, né? Não, mas tem uma teoria de conspiração envolvendo Jesus e Madalena que eles casaram. Mas essa é a parada do Dan Brown. Do Código da Vinci, Isso. Isso. É essa aí. Tá, mas olha só. Essa é a parte do Código da Vinci, né? Que ele pega as obras e cria as ideias como se aquilo ali tiver, né? Ele cria a conspiração em cima das obras que já existem. E aí tu olha as obras assim, olha que tri. Não, mas aí que tá. Eu acho assim que, tipo, beleza, a pessoa quer acreditar ou não quer acreditar é outros 500. Mas sentido não faz nenhuma religião. Nenhuma, assim. Vai me desculpar, mas não faz, né? Tu querer acreditar num mundo, não sei o quê. Não tem uma evidência disso, sabe? Então, mas aí tu tá pensando com a cabeça de 2021, Guilherme. Tá, mas a gente tá em 2021. Como é que as pessoas em 2021 acreditam? Eu queria ver tu sem luz elétrica. Eu queria ver tu sem luz elétrica no Brasil. Aqui, o capeta aqui é o Boitatá, Melo. Tá louco, mano. É o Curupira, é o chupacu de Goianinha. Não, mas aí que tá, é que é muito fácil. É muito fácil lidar lá no com a deserto, lá, das pessoas. aí cobra. Ignorância no sentido de não conhecerem os fatos ou não correrem atrás das informações. Mas não tem informação. Claro que tem. A informação tá na posse de poucos. Então, beleza. Mas, tipo, vamos lá. A igreja em si, ela dominou o mundo por muitos anos. Acho que dá pra considerar uns... Mas nessa época aí não, nessa época 1400, 1500 anos de domínio da igreja, em que ela só ficou enriquecendo, controlando a informação que passava para as pessoas mais pobres, sabe? Entendeu? É um controle de informação. É a mesma coisa que tem lá, por exemplo, no... Qual é o nome do livro? Aquele do George Orwell mesmo? 1984. É a mesma coisa que tu pode considerar lá na Revolução Russa, lá com a Revolução Comunista lá do Marx e do Lenin. Mesma coisa que o nazismo fez. Olha só, eu comparei um monte de coisa. Mesma coisa, olha lá, lá vem. Lá vem. Lá vem. Vamos reconstruir essa frase? Ai, meu Deus. A mesma coisa no sentido de convencer pessoas de uma ideia. Roteiro. Nesse sentido bem específico aí. Nesse sentido bem específico, de convencer uma massa de pessoas de uma ideia que não necessariamente é certa, muito provavelmente não é, né? Porque tem tanta gente assim, né? Mas enfim, que convence as pessoas de uma coisa que não dá certo, entendeu? Convenhamos. Que não existe, ou que é uma fábula, sabe? Na maioria dos casos. Mas, toda a sociedade é fundada em algum tipo de mitologia. Não tem. Óbvio. Não tem. É que nem a nossa tá formada à beira do Ipirangas Margens Plácidas. Tem toda essa imagem, tem um monte de mito em volta do porque o brasileiro é assim, o brasileiro é assado. Isso aí não tem. Boa parte das coisas, por exemplo, se tu dissesse assim, como é que é o brasileiro, como é que é o gaúcho, como é que é o porto-alegrense, como é que é não sei o que, tu vai falar um monte de coisa que não tem fundamento em nada, mas não, e a gente não sabe porque a gente não aprende. Não sabe até porque justamente o pessoal reclama do complexo de vira-lata dos brasileiros, mas vamos lá, qual é a história que a gente conhece? Esse sinal é da Europa lá, todo mundo aprende que é a história, o berço da humanidade começa lá no Egito, aí depois passa pela Grécia Antiga, aí vem depois o domínio romano, os etruscos, entendeu? Começa tudo por aí. Em todos os livros de história. Das caravelas. Então, como é que tu vai saber mais sobre a história do Brasil? O que vocês fizeram da história do Brasil? Um integrante do Freecast chegou à conclusão que o Brasil não tem história. É isso aí. Não é que não tem história. Não é. Tem história o Internacional de Porto Alegre. Não é ensinado pra gente essa história. É sim, daquele jeito cagado. Né?
O que tu sabe? Não é porque a gente não é ninguém. A gente ninguém aprendeu as de fazer. características hereditárias. Não, Tá, mas ninguém mas faz isso questão aí- de nos convencer de que é legal. Tá, mas Os vamos senhores do engenho. Isso aí durou quanto tempo? 100 anos. E o Brasil tem 500 anos de história. E aí, o que mais tu sabe que tu aprendeu na escola? Nada. Entendeu? Tudo que a gente sabe de fato, assim, de diferença do que a gente aprendeu na escola em relação Devolvam o a... Brasil para os A gente índios. aprendeu com o Ei Nerd. Devolvam o Brasil para os índios. Não, também não, né? Também não. É isso aí. Primeiro carnaval que tiver depois da pandemia, eu vou sair vestido de Azteca. Tá, e como é que uma Azteca se vestia? Ah, eu pesquiso na hora, né, cara? Tem que ter as peninhas na cabeça, provavelmente. Um índio pele vermelha. Não, aí o senhor foi racista. Bom, Bom, de teorias com famosos. Ah, tem aquela do... Michael Jackson. Isso. Michael Jackson. Tem duas aí mais famosas dele, né? Tem a do Elvis também. Não, peraí. Só esse tópico pedofilia aí do Michael Jackson já é uma puta de uma conspiração. Será? Ah, mas vai baixar. Ah. Não, quer ver o negócio do Michael Jackson, que só o papo da pedofilia já é uma puta de uma teoria da conspiração, porque o que tem? Tem vários depoimentos a respeito de que ele teria abusado das crianças e tal, mas também tem muita gente que confirma a ideia de que ele simplesmente não soube fazer a defesa correta dele, né? De tipo de ver que tinha gente que tava querendo realmente derrubar ele, né? E que queimar ele com esse negócio da pedofilia e arrancar um dinheiro. É que o que falam, né? O que falam sobre o Michael Jackson é que ele era muito ingênuo, né? Muito inocente de acreditar nas pessoas, então é muito fácil de ser manipulado uma pessoa assim. Na verdade, ele é ele era milionário criança já. Ele era né? um mangolão, vamos falar a verdade. Não, é mais ou menos por aí. Mas é aquela coisa, né? Ele teve uma infância meio conturbada, assim, porque o pai dele era bem filha da puta com ele e tal. Então tem todo um complexo aí, psicológico aí que pode ser abordado. A infância dele já foi diferenciada pelo simples fato de que qualquer troço que ele falasse ia rolar um sim, porque simplesmente ele seria o cara mais rico ali de uma região de quilômetros e quilômetros de distância. Não, claro. Entendeu? Por muito tempo foi isso aí. E aí o cara é colocado como rei, né, disso e daquilo, e ele era realmente bom. Ele era muito bom. E tu fica numa situação de que o mundo, qualquer porta que tu bate, a porta abre, né? E aí tu, querendo ou não, a gente é forjado pela frustração, e o cara... É aquela coisa, né, um mundo meio... da pessoa não ter limite por não... Aquela coisa de não os nossos jogadores de futebol são os nossos. Se os nossos jogadores de futebol de hoje a gente já acha eles mimadinhos demais, que são qualquer coisinha eles fazem uma birra. Imagina um Michael Jackson, né? Ainda nos Estados Unidos, que é um mercado que tu tem acesso a qualquer merda. Se um jogador 6,5 que ganha 500 mil num clube bosta de Porto Alegre tá pegando e fica brabinho quando não escalam os bruxinhos dele, imagina um cara que ganha milhões. Olha a crítica aí. Não, ganha milhões e as pessoas choram quando veem ele na rua. Porque tem isso também. Tipo, ninguém vai chorar pelo Jean-Pierre. O Edenilson. Né? Agora... Mas agora o Michael Jackson, era um cara que, por exemplo, se aparecesse numa praça, numa cidade, tinha gente que ia cair morta. Óbvio. Entendeu? O tamanho seria emoção, entendeu? Até porque ele teria que voltar dos mortos, né? Pra aparecer numa praça. Não, é que nem... Hoje, se ele aparecer, até eu caio morto. Mas deixa se eu olhar pra trás e tiver ele agora, eu tô... Velho, já era. Vai acabar. Mas essa relação dos fãs com o Michael Jackson é muito próxima que o Doug teria caso conhecesse o pessoal da RBD, né? Com certeza. Vocês pensaram que eu ia pro outro lado, né? Eu pensei. Você me pegou, né, Fê? Mas enfim, tem essa da questão da pedofilia, tem a questão dele não ter morrido, tem a questão tem uma do muito Márcio, boa. filho dele. Essa do Bruno Mars, filho dele, é muito boa. Cara, ela faz... Essa aí eu acho muito nada a ver. Mas ela faz algum sentido. Ela faz todo sentido. Tipo, eles Por quê? preencheram as lacunas do bagulho, tá? O Jackson teria um suposto filho perdido, tem mais um... Tu que se aprofundou um pouco mais sobre isso, Doug, como é que era a outra parte ali? Aqui, ó, eu vou ler. Segundo essa teoria, que o Bruno Mars seria o filho mais velho do Michael Jackson, que ele disse que tinha. Bruno Mars, segundo essa teoria, não dá, né? segundo essa teoria, o Bruno Mars seria o filho dele com a Billie Jean, da música Billie Jean. Justo. Que é sobre um possível filho dele. O nome real do Bruno Mars é Peter, o nome do personagem preferido do Michael Jackson, o Peter Pan, ou Peter, sei lá. Peter aqui.
Em uma entrevista, o Michael disse que tinha um filho sem ser os já conhecidos, que ele preferia deixar em off porque não queria expor a criança e a mãe para a mídia. Quando ele faleceu, foi dito no velório que o filho mais velho também estava lá, e o Bruno Mars estava lá. Olha aí, meu. Um produtor musical do Bruno Mars disse que ele era o filho do Michael. No outro dia, foi demitido, ó. Ah, mas isso é Miguel, nada a ver. Devia ser PJ. O Michael era amigo do pai do Bruno Mars. No ano da morte do Michael, o Bruno foi admitido pela mesma gravadora. A semelhança nas vozes e no traço dos rostos são realmente incríveis. Além disso, tem o fato do... Porque o Michael Jackson nem também, tem né? traço no rosto depois de adulto. Ninguém sabe a cara do Michael Jackson adulto. Eu nasci, ele já era branco. É verdade, né? Isso é um troço bizarro, né, que aconteceu com ele. Eu acho que é um caso sem precedentes, né? De tipo... Porque na real eu nunca vi alguém bater, pelo menos eu nunca vi alguém bater o martelo do negócio da coloração ali, né? Porque, tipo, ele sempre falou assim, da vitiligo, mas ninguém fica daquele jeito assim, né? Agora, pensando sobre isso, em algum momento vocês viram alguma foto do Michael Jackson sem camisa? Tipo, ele era realmente todo, assim, branco. Todo branco, tem num show. Ele tá com a camisa bem aberta. Ele é todo branco mesmo. Ah, tem uma dele de regata aqui. Aqui naquele aquele clipe que ele faz com o Ludum. É verdade, ele tem Michael, eles não ligam para nós. Tem foto dele de cueca. Não, quer dizer, ele não é bem branco, né, nessas... Ah, não, tu vê que no braço ele tem umas manchas ali, ó. Sim, só que aí não dá pra saber o que é doença, o que é cirurgia, o que é maquiagem, o que é... Então, tipo, fica uma coisa assim, será que ele quis realmente, tipo assim, pá, não quero, não sei, sabe? Não tem como saber. Eu nunca vi ninguém falar disso, assim. Mas também não vem ao caso. O fato é que, tipo, real, na época, ele morreu, acho que foi 2009, foi isso? 2009. Cara, eu fiquei, 2009. eu acho que umas 2 semanas achando que era mentira, real, assim, achando que era mentira. Eu acho que foi um ano depois, eu acho, rolou um papo aí que tinham visto ele na França. Bagulho assim. Quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei, não. Porque na época que ele morreu, foi tanta fofoca em cima e tava se falando um monte de coisa que eu pensei, não, isso aí tá nublado demais, assim, sabe? Durante a semana vão desmentir alguma coisa e aí, no fim das contas, vai dar que ele tá vivo, só tá numa outra situação e coisa e tal, só que aí foi evoluindo as coisas e tava lá o corpinho no caixão e coisa e tal. Pois assim, olha, eu acho que morreu mesmo. Faleceu. E outra, né? Foi, a né? troco de quê, né? Vai se... só que tem, aí que tá, um cara excêntrico sempre, pode né? ser qualquer motivo. Tipo, quando vê o cara forja a morte pra ir morar na Noruega, sei lá. Na Noruega, cara. É um bom lugar pra morar. É um bom lugar pra morar. Não, meu. Cara, esses dias tava frio pra caramba. Olha, não ia rolar. Sinceramente, infeliz. É muito bonito na foto, tu dentro da posada. Ia ter calefação na casa. Não, mas é uma merda, cara. Porque... Não, meu, pra fazer os troços Pode é ruim. dá pra acordar. Ô, meu, dá depressão, dá vontade de pular na frente do caminhão. A transar é foda. Não dá. Aí tá lá, e não tem ninguém na rua, ninguém quer falar contigo, não tem ninguém na rua mesmo. Aí que é não bom, é velho. bom, não é bom. Vamos. Não é Brasil. Mas Cara, a gente pode... Brasil, tu chega, passou uma certa temperatura, é liberado fazer qualquer coisa, velho. Tá louco. Não É bem da assim. bunda. Não é bem assim. Cara. Tu vai ver o próximo carnaval aí, tu vai ver. Eu tive no que é considerado um dos infernos que tem no Brasil, que Farrapos. é em Teresina, né? Alegre. O lugar é quente para um caralho, né? E, cara, é bizarro como não é permitido tudo, segundo o que tu falou aí. Fui surpreendido. Tô louco que é isso. Ué. Não, mas seguindo essa outra linha de morte aí, tem os caras que morreram e foram substituídos, como, por exemplo, Paul McCartney, Avril Lavigne. Não tem uma outra que é brasileira que aconteceu algo assim também? O Wesley Safadão. Essa aí eu já vi. Isso. Não, a Anitta também. Dizem que a Anitta, na verdade, Peraí, deixa eu falar. Ela era Larissa, né? É o bom que eles morrem e são substituídos por uns caras melhores que os originais. Não, mas só tem um motivo pra tu se substituir, né? Botar alguém melhor, né? Imagina botar alguém pior que tu, né, meu? Eu acho que dá mais trabalho achar alguém pior que o cara do que melhor. Vamos lá. Vamos à teoria da Anitta. Anitta. A transformação de Anitta não é assunto recente. Desde que a cantora começou a fazer sucesso, rola um boato de que a verdadeira MC Anitta é bem diferente da adolescência, porque... Não, peraí, da adolescência? Pô, quem escreveu essa... É bem diferente... Tá, entendi agora. É bem diferente da adolescência, porque, na verdade, elas não são a mesma pessoa. A
MC morreu e foi substituída pela atual cantora. Com a mudança na aparência da funkeira, o boato voltou à tona. A pessoa não pode fazer plástica porque ele já acha que é outra pessoa. Impressionante. O Michael Jackson foi substituído por... Porra! Tem gente que achava conspiração, os Mamonas. Tem um blog chamado Anitta Está Morta. Barbaridade. Eu vou ter que procurar esse blog, peraí. Tá, e esse aqui, ó, o que vocês acham? Colisão com Nibiru é um suposto encontro catastrófico entre a Terra e um grande objeto planetário, que certos grupos acreditam que aconteceria no início do século XXI. Acreditando que este evento será o fim do mundo, eles geralmente se referem a esse objeto como Planeta X ou Nibiru. A ideia é que um objeto do tamanho de um planeta A irá colidir com a Terra ou passar muito perto, e aí vai dar um bostão. Caralho, eu fui pesquisar sobre isso agora e eu fiquei surpreso com uma associação de palavras, porque dizia Nibiru e Yu-Gi-Oh! Não, e daí tem aqui, ó. Eu acho que tem relação. Ó, tem a carta. É a carta Nibiru, o ser gigante. Sim, cara, tinha cartazes em Porto Alegre a respeito de Nibiru, e eu vi, e não foi um só. Extraterrestres do sistema estelar. Zeta Retículo. Cara, que pronto, joia. Mas se o meteoro viesse, nos pouparia, né? De muita coisa. Mitologia babilônica e suméria. Ô, meu. Tem. Não vou voltar pro assunto de aliens, mas tem aquele filme, o Contatos do Quarto Grau. Já assistiram? Aquele filme Contatos Imediatos do Quarto Grau. Um cagaço inacreditável de filmes alienígenos. Aquele filme é joia. Não, mas mas não é o terceiro? É o quarto grau? Não, o novo filme é o Quarto Grau. O de 2009. Não, é que o Quarto Com Grau Mila é o outro. Jovovich, Na verdade, tem o de terceiro e depois o quarto. O terceiro que é o de arrancar a cueca que é o do Steven Spielberg. Fundação da Nau. Por aí. Mas aí... Eu não tenho medo desses bagulho de alienígena, na real. Eu não consigo realmente acreditar. Eu quero que seja verdade. Eu gostaria que fosse, mas eu não... Não, de quarto eles fazem como se fosse real, sabe? Não, mas a pegada é essa. Tem depoimentos. Mete uns atores. Isso. Sim. Só que, eu nunca assisti porque eu já era cagado com, primeiro com um negócio de Fantástico, que Fantástico seguido metia uns troços. O Ratinho adorava meter umas dessas. O Ratinho, uma vez um Ratinho, eu me caguei, eu tremia de medo. O Ratinho tinha cara, no Ratinho? No Ratinho. Muitos anos atrás. Eles faziam, e era no Brasil. Eles meteram uma estátua, um ET todo cheio de bolha uma vez. Meu Deus. No meio do mato. Uma que eu nunca esqueço, que era uma época que seguido a gente ia pra Pelotas e tal. E aí o que acontece? Aí foi um cara foi um cara no Ratinho falar de avistamento. E aí ele disse que o lugar que tinha muito avistamento no Brasil, que era o foco, que os ETs vinham, não sei o que, era perto da Lagoa dos Patos. Tô ligado. E que não sei o que, o cara... Aí tinha um avistamento em Tapes, não sei o que, e tudo isso é caminho ali de Pelotas. Eu pensei, cara, é muito perto, sabe? Eles estão aqui do lado, sabe? Eu tinha essa imagem, e aí tinha umas imagens, de umas naves que era tipo uns peão, sabe aquele espião aquele de corda mesmo, o antigão, aquele? Era umas naves desse tipo, e aí às vezes eu olhava, quando tava viajando, eu olhava na estrada, sabe aquelas caixas d'água que tem essa mesma forma, assim, eu olhava, dava um gatilhaço, assim, puta merda, caralho. Imagina a tua primeira vez indo pro litoral norte ali, que passou pelo aquele motel que tem em Glorinha, já levou ele um cagaço. Não, tem também aquela empresa que tem uns gárgula nas lateral, assim, com o leão aquele também. Qual é essa? Dos gárgula? Dos gárgula. Eu não sei. Não, tem uma teoria da conspiração de Porto Alegre, que quando eu trabalhava na prefeitura o pessoal falava que tem um paço municipal ali, que tem uns túneis ali embaixo. O túnel total, nosso amigo não tem. Mas tem que os túneis se conectariam, uns bagulho assim, que teria sido usado como rota de fuga em algum ponto, uns bagulho assim. Tem Santo Ângelo, né? Também. Não, lá em Santo Ângelo tem um relato de um avistamento, que parou a cidade inteira nos anos 90. Achei que era quando tu tinha ido. Não.
O dos gárgulas, aquele na faixa da taquara. Que troço joia. Vocês nunca viram isso? Eu nunca vi, velho. Não tô ligado nisso. Que troço Tem na fuder, faixa. cara. Se tu tiver indo se for pra serra pela faixa da taquara, vai passar por ali. Que troço joia, cara. Que troço bem Nunca brabo. andou na faixa da taquara. Tá, mano. Tá, mas aí, seguindo essa alçada da conspiração, chegamos ao charlatanismo. E é uma parte que eu sei que tu gosta muito, Melo. Vai lá, caga tua terra. Eu adoro. Eu adoro o fato das pessoas adorarem, assim, de acreditarem que a gente tem toda uma personalidade baseada no dia que tu nasceu, a porra da estrela que tava lá no dia. Ou a posição das estrelas, a posição dos planetas. Cara, dá até uma preguiça de falar desse troço. Uma preguiça porque é agora o momento de falar. Vai lá. Não, eu digo que dá uma preguiça porque essas pessoas que realmente estão lá acreditando nisso todos os dias, que não falam com as pessoas, não, essa pessoa é do signo X, essa pessoa é do signo Y, ela não é uma boa pessoa. A pessoa não se conhece, a pessoa nunca trocou meia dúzia de palavras. Negócio, é por causa do signo. Esse negócio da pessoa não se dá bem, não querer falar com a outra ou já ter um ranço inicial da outra pessoa em razão do signo, eu acho tão absurdo que eu sequer acredito que exista essa pessoa, embora eu já tenha escutado relatos. Existe. Eu acho tão absurdo que eu não consigo acreditar que realmente que é verdade, sabe? Eu não consigo acreditar. Porque a pessoa assim, o fulano. Mas que, por exemplo, a pessoa vai conhecer. Ela olha a foto de um. Por exemplo, a guria lá olha a foto do cara, aí fala com a amiga assim: esse cara aqui, daí que signo ele é? Capricórnio. Aí ela já não fala. Assim, tá, esquece esse cara, foda-se. Entendeu? Eu duvido, sabe? Não é possível. Não, existe. Isso é que é triste. Existe. Não, e sabe o que é mais interessante? É que, tipo, a própria ordem dos signos não faz sentido, porque tem um 13º signo. Então quebraria quebraria todo o calendário. E, tipo, tem gente que é, sei lá, Libra e viraria Escorpião, gente que é Escorpião que viraria Sagitário. Não, sabe? mas tipo, tem uma coisa mais séria que isso, que os registros de nascimento não são precisos também. Esse negócio aí não é de esse negócio de registrar certinho. É muito recente. Vamos fazer o mapa astral. Porque a Lua em Plutão diz que tu é a Sailor Marte lá, da Sailor Moon. Não, e outra coisa, por que o signo, se digamos que exista um facho de energia que flui das estrelas do posicionamento, beleza, joia. Por que esse facho de energia, ele gera o mesmo efeito? Não, ele gera o efeito em ti apenas no momento que tu saiu da barriga da tua mãe e não antes. Não, aí que tá. Tipo, se fosse existir, se fosse, não seria o correto, tipo, o momento do mapa astral do ponto certo ser o momento da concepção e não o momento do sair do ventre? Mas eu acho que a energia só bateria no momento que saísse, ela não entraria. Então a mãe tem uma placa tem um colete de chumbo ali que a estrela não chega. Isso. A estrela atravessou 1 bilhão de anos-luz, mas aí a perereca da... Então, eu vou fazer uma pergunta pros amigos aí, tá? Vou fazer uma pergunta pros amigos. A perseguida. Se um signo teoricamente as pessoas do mesmo signo, elas vão ter as mesmas características. E as pessoas vão querer falar, não, mas é que vai depender também das luas, dos planetas e os caralhos. Sim, beleza. isso aí é a brecha na lei. Beleza, mas vamos considerar que o Hitler é nascido no dia 20 de abril, então ele é ariano. Então quer dizer que todas as pessoas nascidas em 20 de abril, lá de, sei lá que ano que ele nasceu, eram filhas da puta? Iam ser genocidas? Sim. Sabe? Tipo, não faz sentido, velho. Não tem nada a ver com a construção da humanidade da pessoa, as experiências de vida da pessoa lá na escola, ou com sofrendo bullying que fosse, ou em casos extremos lá na pobreza, na miséria. Não tem nada a ver isso, né? Não tem nada a ver. É só porque ele nasceu lá no dia 20 de abril, que nem Hitler, que daí vai ser um filho da puta. Porra! O Gugu era do mesmo signo. Eu faço aniversário no mesmo dia que Winston Churchill, Muricy Ramalho, Celso Rotti e Angélica. Eu vou ver quem é que faz aniversário no dia do meu nascimento. Vamos ver. Eu faço aniversário no mesmo dia do Luiz Henrique Mandetta também. Olha e do Jairo Bauer. Olha aí. Olha aí. Só gente boa. Deixa eu ver aqui o meu. Achei aqui. Tá, achei o meu. Pode falar o teu dono. Eu faço aniversário também no mesmo dia da Kylie Cuoco. A Penny. Meu, é uma lista gigantesca aqui.
Sim. Manda o teu, mas vai aí, manda vai o teu, aí. manda o teu primeiro, Mel. É, que eu tô na mesma lista que tu, provavelmente, que é a Wikipedia, né? Tá. Vamos Sim, mas tá, é bom. lá, pegar os bom. mais famosos. Serginho Groisman, Fala, garoto. Neguinho da Beija-Flor. Mulher, Meu Deus. mulher. E Dado Vilas Boas. Isso foi demais. Opa, A gente do realmente Legião. famosa, assim, É, né? eu não tô vendo muitos aqui, não. E tem uns outros aqui, ó. Antônio Ó. Duchon Echupurê, Sérgio Brito. Adorei a pronúncia. Pera aí, não é o Exuperry? Exuperi, isso aí. Tá, é o do Pequeno Príncipe. Bah, olha o jeito que ele me leu o troço. Ah, O autor do Pequeno Príncipe é Antoine, né? Bah, Antoine. o cara leu com a bunda o troço, né? O descobridor do Cometa Halley também faz aniversário comigo. Caralho, É eu tô vendo aqui se tem alguém realmente interessante aqui pra ser falado. Mas assim, ó. Vê o realmente, Dia das assim, Mortes não- ali, vê o Dia das Mortes. O Dia das Mortes também tem Vamos coisa ver. boa. Não, olha Tem coisa só, boa. as pessoas mais famosas, assim, que eu consegui ver aqui, tem o Adam, olha aí, deixa eu ver, tem a Lorde, a cantora Lorde, nasceu no mesmo dia que eu. Tem uns jogadores aqui, tipo o Ibson, o Dudu Azevedo, não, o Dudu Azevedo é ator. Puta É outro do cabelo. Só craque. Ibson, tem, deixa eu Ó, ver. nasceu no mesmo dia que eu, Salvatore Bocchetti, futebolista italiano, zagueiro. Eu tô vendo se tem alguém mais Por que antigo botaram aqui, isso mas aqui? olha, que dia bosta que eu não sei, hein? Porra, não tem uma pessoa interessante aqui nessa merda. A Não, velho. Celso Rotti. Ó, Ah, Trotsky, no meu caso. Bah, nem sabe quem faz aniversário também no mesmo dia que eu. Nelson Marquesani Júnior. no Tá. meu pai, Aham. Flávio Caçarrato. Tá, achei 3 pessoas que são importantes que nasceram no mesmo dia que eu. Ben Stiller. A Marie Curie, não, como é que fala o nome dela? A química dela? É Marie Curie, isso sei lá. aí, o Trotsky Ah lá, e, o comunista. James Opa. Cook, o descobridor da Nova Zelândia. Opa. Ó, o dono da Ilha Cook. Vai, tem o cara mais antigo, Exatamente. com registro, pelo menos aqui no Wikipedia, fale como achar que é o certo, é do ano 630, Constante II, Imperador Bizantino. A minha mais Que antiga é bosta. Petrolina de Aragão. Olha aí, Didi Bocó. Ah, que Pô, tem o joia. Albert Camus também, Já que é um escritor lá. É o Camus? é o caso Talvez. perigoso. Se escreve Camus. É Se escreve Camus. Camus. Ah, mas tu vai nessa Ele é aí. francês? tu vai- Eu não manjo dos franceses. Falecimentos. Meu falecimento não tem ninguém de interessante, nenhum conhecido. Tem ninguém que morreu importante. Cara, diz aqui que é dia do radialista. Quantos dias do radialista tem, velho? Pois é. Todo dia é dia do Pois é. radialista. Trouxe bizarro. Enfim. Tá, mas assim, ó, a gente vai dizer então que todo mundo que nasceu no mesmo dia vai ter personalidade parecida. Por exemplo, sabe quem faz aniversário junto com Hitler? Ah, não, pera, só um minuto. No dia do meu aniversário, em 2007, foi lançado o primeiro iPhone. Olha aí. Olha aí. Ó, tu viu? Tem a Então quer ver dizer com que o tecnologia. iPhone. Ó, agora me convenci. Ó, Ó, aqui, ó. Agora eu vou quebrar vocês. Sabe quem nasceu no mesmo dia do Hitler? Nelson. Gugu liberado. Não. Edinson Perea. Porra. Atacante, aquele que jogou no Grêmio. E também o Damian O El Ciclone. El Ciclone, exatamente. E também o Damian Escudero. Ah, No dia que o Hitler nasceu, sabe quem morreu? A Avicii. é. Bah, agora a gente ligou os pontos. Agora sim. Dia que morreu a Ah, o Avicii. Avicii. Pô, a Carmen Electra. Puta merda. Nasceu. Ah, Carmen Elétrica, Tá, meu Já Deus foi do longe céu. demais. Carmen elétrica. O cara é dislexia pura, né, meu? Carmen elétrica. Cara, no dia que o Hitler morreu. Tá, gurizada, vamos voltar pro tema. Vamos voltar pro tema. Vamos voltar. Ai, eu me amarrava no Carmen Elétrica. Tá. Vou deixar a taradosa de lado aí. Vamos voltar pro que interessa. Cara, esse negócio da astrologia, no geral, ela me incomoda, tá? Porque as pessoas acabam... A astrologia acaba prejudicando os relacionamentos humanos no geral. E eu não digo, tipo, relacionamento namoro, assim, as amizades também. Porque tem, como eu falei antes, tem gente que não fala com os outros ou que tem ranço com os outros por causa do signo, ou que quer justificar algum comportamento por causa do signo, que é um troço, né, meio absurdo.
Como é que é a eu acho teoria que lá o grande que problema... comprova que a astrologia do horóscopo é uma mentira e tal? Como é que é? Olha, Foi feito fora. eu tinha anotado pra nós. Isso. Vou resumir em 3 linhas. É a observação de que as pessoas julgam exageradamente corretas as avaliações de suas personalidades, que supostamente são feitas exclusivamente para elas, mas que na verdade são vagas e genéricas o bastante para se aplicar em uma grande quantidade de pessoas. Esse efeito explica parcialmente a grande aceitação obtida por certas crenças e práticas como astrologia e outras hipóteses que não sobreviveram à rigorosa análise proposta pelo método científico. Muito bom. Boa, bom resumo. Muito bom resumo. Agora, Que no fim das contas é aquela coisa, né? É o famoso irmão primo do viés de confirmação, né? Tu pega aquilo que te interessa e se agarra no que deu certo, né? No que... sonhei com o número, joguei, não ganhei. Sonhei com o número, joguei, não ganhei. Aí o teu primo sonhou ganhou um negócio e falou que jogou no número que sonhou. Aquilo basta pra tu acreditar que... Não, mas é a mesma vale. história de que o cigarro mata. Ah, mas o teu vô fuma há 40 anos e nunca teve nada. Claro, é Não, a mesma coisa. assim, O pior que isso é o cara dizer assim, ó, aí fulano que morreu atropelado com 20. Hã? Sim, tem data pra morrer atropelado. Não, mas assim, ó, é a mesma questão. O cara te comia e fumava e morreu com 27. É a mesma questão das fake news aí que a gente enfrenta aí em relação à política, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Tipo, as pessoas elas pegam e se apegam a um detalhe da suposta notícia que faz parte daquilo que elas já acreditam, que já tá dentro da bolha que ela costuma acompanhar e ler. Falam, não, isso é verdade. Porque o antagonista falou, ou porque o Catraca Livre falou. Não se briga com a notícia. A notícia, no caso, a coisa que tu recebe, ela não te traz informação, ela não te traz um input novo, um insight novo. Não, aquilo é apenas um material justificativo de um troço que tu já tá contigo e tu vai usar ou não na medida que aquilo bater com o que tu... Tipo, o que tu acredita, né? Pode ser que tenha, que nós três, por exemplo, a gente pode ver o mesmo acontecimento, tá? Só que de ângulos diferentes, explicar de formas diferentes, entendeu? E na verdade os três estão falando a verdade sobre aquilo, entendeu? Só que algumas pessoas vão acreditar só num lado e vão duvidar do outro, entendeu? Sim, mas é a pandemia, é o mundo inteiro sendo confrontado com o mesmo fato. O mundo inteiro está sendo confrontado com o mesmo fato. Não tem contexto, não tem nada. Não, é o mesmo fato. Existe um determinado vírus e ele está se espalhando e está determinado tempo. Só que o que acontece? Como tu já tá dentro de um contexto de uma certa narrativa, tu não pode deixar que essa coisa afete tua narrativa. Então tu adapta ela pra esse novo mundo e aí tu vai defender loucurada, entendeu? Pra um lado e pro outro, né? E a vacina veio da Rússia e da China. Não pode tomar, vai ter um chip nelas. Só que daí o que acontece? Aí depois tu acaba arranjando um rabo pra ti mesmo, né? Tá, agora vamos num papo prático. Vamos lá. Que eu acho que quebra boa parte das conspirações de alienígenas, tá? Digamos que se o Brasil tivesse uma área 51, tá? Vocês realmente acreditam que um cara que nem o Bolsonaro conseguiria aguentar 15 minutos com esse segredo? Não, mas ele não saberia. Ele não saberia, os presidentes não sabem. Só que aí que tá. Seria o único jeito. Tipo, existia um corpo científico. Só que aí que tá. Como é que funcionaria isso pra dar certo? Tipo, o Ministério da Ciência, sei lá, o Ministério algum ministério que tenha um orçamento, teria que ter um dinheiro que é, de certa forma, desviado, ou pra um departamento obscuro que ninguém sabe o que é. Não é o gabinete de ódios. Pra ficar cuidando de nave espacial. Né? Entendeu? Então, tipo, seria um negócio que assim, ó, uns 500 milhões. Liguei os pontos agora. Não é leite condensado aquilo que vazou. Não é leite condensado que vazou. Quando vê é nessa, sabe? Não era leite condensado. O leite condensado era só a fachada. Eu acho que... Por exemplo, tem assim, ó, 500 milhões. Por exemplo, 500 milhões, gasolina. Aí é um departamento que tá sendo custeado, que é um grupo de sábios ali. Só que é muito difícil. Meu, exclui o governo. O governo não fica tempo suficiente pra saber dessas coisas, meu. E guardar o segredo. Mas aí que tá. Como é que isso vai ser estatal? Mas tu pega, por exemplo, a ABIN. Vamos pegar a ABIN. Beleza. O diretor pode se perpetuar lá infinitamente, né? Sim. Mas como é que ele consegue uma tampa de vaso? E a tampa de vaso é superfaturada em 30 mil. E aí que vem o orçamento secreto? Como é que eu vou pedir... O fato é, por exemplo, assim, ó, digamos que exista um monitoramento de OVNIs e que eles acontecem no Brasil e coisa e tal. Beleza. Como é que eu mando um caça fazer essa missão? Porque, sabe, é aí que eu tô dizendo, tu começa a tornar mais complexo.
isso, digamos que caiu um negócio, eu tenho que mandar gente pra lá, eu tenho que mandar um cara específico falar Não, e pensa no brasileiro. O brigadiano. Pensa no brasileiro. É. O brasileiro que tá qualquer um dos quartéis lá, os caras estão gravando tudo hoje em dia, tá vazando tudo que tem nos quartéis. Os caras fazem funk do... Lá, os caras estão fazendo funk do hino nacional. Ah, meu, mas exatamente. Se eu te mandar uma foto hoje em Full HD de um OVNI, tu vai acreditar ou tu vai achar que é montagem? Eu vou achar que é montagem. Se for Full HD, é montagem. Por quê? Porque ela tem que estar embaçada e tremida. Aí que porque tá. Foto de alienígena só. Se ela realmente for verdade, não tem como saber. Exatamente, só acontece o seguinte, agora. Eu só vou conseguir acreditar quando a hora que cruzar muita gente que não se cruzaria normal. É aí que eu vou acreditar, entendeu? A hora que, tipo... Por exemplo, Bolsonaro e Lula concordarem que isso aconteceu. Não, mas eu acho que não precisa ser tanto assim. Eu acho que, por exemplo, assim, digamos que caiu numa cidade do interior uma nave gigantesca. Beleza. Caiu uma panela. Bicho, quem é que vai acontecer no exato momento? Alguém vai ligar pro 190, que é o nosso 911. Aí vai lá, uma viatura com 2 brigadianos, vê que tá tendo um certo incêndio no mato. Aí eles vão lá, vão olhar e tal, vão chamar, sei lá, a polícia civil, aí já são pelo menos mais 2 caras, e são 4 caras. Aí só que o exército tava monitorando. Então vai chegar um carro preto, que é do exército, mas eles não vão falar que é do exército, assim, isso aqui tá liberado, não sei o que, vocês estão liberados, não sei o que, a gente vai cuidar aqui, vamos mostrar uns crachá e vão mandar os brigadianos pra casa. Esses caras, entendeu? Vão conseguir conversar com outros que isso caiu numa propriedade de alguém e vai ter alguém. Entendeu? Tipo, essa história não tem como, sabe? Uma hora alguém vai escapar. Não, meu, vai ser acobertado. Mas essa fonte desses 2 aí, primeiro que vieram, eles vão levar um cala-boca, sabe? Vão tomar uma pressão, sei lá. Ah, mas o cara não vai se aguentar, meu. Tá, meu, mas cara, ninguém vai basta um. O cara chegou e já vai mandar foto. Cara, olha lá o negócio do Lázaro. O cara não tinha nem chegado no IML e já tinha vídeo circulando em todo lugar. Cara, só deu um reboot todo, velho. Cara, e o brasileiro é foda. Isso aí teve uma cobertura da mídia. Uma queda seria rapidamente não inviabilizada a cobertura. A cobertura no interior é a veinha fofoqueira da esquina. Mas sim, só acontece o seguinte, não tem tanto território descampado, entendeu? E é que nem aquela coisa do... Tem, e outra coisa, é aquela coisa também do meteoro, entendeu? Tu só consegue ver depois que tá perto, ou se tu já estiver monitorando ele há muito tempo. Então, assim, não teria como... O Brasil não teria um orçamento pra nem os Estados Unidos tem um orçamento pra estar monitorando tudo que cai, que veio, que não sei o que. Então, essa informação desse OVNI chegaria de baixo pra cima, entendeu? O exército chegaria depois de, tipo, ele seria o 20º cara a chegar, entendeu? Ele chegaria depois. Ia ter os moradores, ia ter os locais, os fofoqueiros, o policial... Mas esse exemplo que tu deu é tipo o caso Varginha, meu. Aconteceu algo semelhante. Mas exatamente. Até chegar alguém e isolar tudo, já aconteceu um monte de coisa. Já comeram o Césio lá. Mas é que tá, velho. Hoje em dia, com a tecnologia, com os celulares, se isso acontecer, vai brotar na mesma hora lá no Twitter. E outra, tem muita gente que tá interessado nesse tema. Então, assim, não faltaria... Não faltaria gente que acreditaria. Se for verdade, se for verdade mesmo, as pessoas lutariam pra que aquilo aparecesse. Não ia ser aquela coisa assim, isso aqui parece verdade. Não, as pessoas iam brigar pra mostrar que aquilo é verdade. Os caras que estão atrás, que vão em evento flode, que eles não acreditam de verdade. Tá, meu, mas vai brotar, como tu falou. E vamos supor, caiu e vem um vídeo da queda. Tu vai acreditar no vídeo? Dependendo sim. A questão é a seguinte, sempre tem... o policial lá de Tio Hugo, por exemplo. O Tio Hugo tem um pastel top. Puta merda. O posto do Tio Hugo tem um pastel bom. Não vou nem dizer o sabor. Tá. A conclusão é assim, pelo menos no meu caso, eu acho que assim, quanto mais espetaculoso, quanto mais gente tu precisa pra fazer aquela conspiração ali andar pra frente, mais eu acho que ela é mentirosa, porque ela já teria estourado no meio do caminho, porque tu não consegue fazer grandes projetos com mais de 3 pessoas e uma dessas 3 vai vazar a coisa, entendeu? Não tem como. Isso é verdade. O que eu concluo é que eu quero acreditar, mas infelizmente não dá. A real mesmo é que são teorias da conspiração justamente porque não passam disso, né? Se fosse realidade, não teria conspiração por trás, né? Ah lá, o Melo deturpando o conceito de teoria. Velho, a real é que é o seguinte, assim, eu não tenho paciência pra astrologia, eu não tenho paciência homeopatia pra fada, eu não tenho paciência. Qual é o outro negócio ali que a gente tinha falado ali também? Cara, a gente não pode deixar de falar disso. Cura com as mãos. Da cura com as mãos. Cura com as mãos tem nome.
Esse pessoal aí que faz, que é curandeiro aí nesses pontos. É curandeiro que fala? Reiki. Isso, essas coisas aí. Existe o web reiki, velho. Cara, por favor. Uma vez eu fui fazer reiki no 3G. Bah, meu, derrubou todo o meu upload ali na hora que a mulher mandou o reiki pra mim. Cara, assim, as pessoas forçam um pouquinho, né? Eu chego à conclusão de que é muito fácil de ganhar dinheiro e que a gente não ganha dinheiro porque a gente é burro. Porque as pessoas vão lá e falam, eu curo as pessoas com transmissão de energia. A gente não é burro, a gente tem... eu fico corado, na real, assim. Eu fico com vergonha, entendeu? Tipo... Cara, imagina que eu vou te curar usando mãos, transmitindo energias. Porra, velho. 2021 e vocês estão nessa, cara. Porra. Esse que é o problema. E não existe progresso nesse tipo de coisa. As pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar e não interessa estar em 2021 ou no ano 1000, né? Se as pessoas acham que comer o dedo da outra pessoa vai dar energia pra ela, não interessa o ano que... Tem até curandeiro que fazia engolir outra coisa, né? Um abraço pro João de Deus aí. Um abraço pro pessoal aí do hashtag Viva a Ciência e tava indo lá no João de Deus. Forte abraço aí. Eu acho que a gente pode... Um abraço pro Viva a Ciência da galera. É uma compartilhada de signo e uma compartilhada de Viva a Ciência. Cara, é foda. Não, o pior é que aqui no Brasil ainda as pessoas, elas misturam todos esses bagulhos assim, elas pegam, tá ligado? É o cigano lendo tua mão te amaldiçoando, é a energia do reiki, aí vai lá pro horóscopo, aí depois vai pra simpatia no final de ano. Uma vez na frente, eu não sei como é que tá nesse momento, se fosse hoje a mulher ia pra cadeia, mas eu tava uma vez andando na frente da prefeitura ali, e aí uma cigana segurou a minha mão. Cigana Sandra Rosa Madalena. E ela falou assim, você é muito educado. Ué? E aí eu olhei pra ela, puxei a mão assim e segui andando. E cara, evidentemente ela não me conhece, né, cara? É completamente equivocada a leitura dela, sabe? Não, aconteceu isso comigo também lá no centro de Porto Alegre já. Eu até falei pro Doug, mano. Sim, eles fazem isso, essa abordagem agressiva aí, né? Não, mas comigo não foi isso que ela falou. A Mela me puxou pra me pedir dinheiro. Aí eu falei, não. Ela falou, como é que é? Eu vou te amaldiçoar, que não sei o que. Eu, foda-se, siga meu caminho. E não é que amaldiçoou? E agora? Não, isso aí tem data de expiração. Sim, foi aquela corrente do Orkut que tu não compartilhou. Meu nome é Samara e eu morri quando eu tinha 14 anos. Tá louco. Essa aí eu confesso que na primeira vez que eu vi, eu fiquei meio cagado. Perguntinha. Eram os deuses astronautas? E o que caralhos eles iam querer com a tua vida?